Tudo bem? Eu sou o Guto, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Como você faz para aprender melhor? Como você estuda? Que estratégias você utiliza para lidar com o tanto de coisa que você vê na escola ou aqui na internet quando procura, por exemplo, uma videoaula para estudar? Você sabia que além de aprender matemática, ciências e linguagens, é possível e preciso aprender a aprender? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre metacognição. Sabe o que é isso? Olha só, eu te garanto uma coisa, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender um pouco sobre o que é aprender a aprender. Isso mesmo, aprender sobre aprender a aprender. Todos nós somos diferentes e por isso temos diferentes formas de aprender. Tem muita gente que se dá super bem fazendo anotações e resumos enquanto o professor expõe o conteúdo na sala de aula. Tem gente que já se dá melhor fazendo esquemas, resumos, cheios de canetas e setas coloridas. Eu já tive alunos que sequer tinham um caderno, não faziam nenhum tipo de anotação, mas mesmo assim tinham ótimo desempenho em provas. Isso não significa que se funcionava para eles, vai funcionar para você também. Por isso eu quero te fazer um convite. Imagine a seguinte situação. Você precisa estudar para uma prova ou mesmo colocar a matéria em dia. Você é capaz de se conectar com o seu estudo e avaliar qual é a melhor estratégia para que o seu estudo seja eficaz e você realmente consiga aprender? E mais, se no meio do caminho você percebe que a coisa não está dando muito certo, você consegue corrigir o processo sozinho e aí tornar aquele momento de estudo produtivo e eficiente para você? Se você está se identificando com tudo que eu estou falando aqui, esse é um movimento consciente para você, significa que você já exerce a metacognição. Mas esse também pode ser um procedimento inconsciente e agora você de repente está parando para pensar, eu sempre fiz isso, mas nunca pensei a respeito. Também significa que você já exerce a metacognição. Agora, se você vai sempre no piloto automático e vive quebrando a cara, então eu te convido a refletir sobre qual é a melhor forma de estudar para você. Isso é aprender a aprender. Isso é a metacognição. Tem um cara que eu admiro muito, o nome dele é Salman Khan. E o lema da escola do Salman Khan, a Khan Academy, é: você pode aprender qualquer coisa. Existem estudos atuais das neurociências que indicam que o nosso cérebro funciona mais ou menos como um músculo. Quanto mais ele é estimulado, melhor ele vai exercer as suas funções. Então quero te dizer uma coisa. Talvez se você percebe que está tendo dificuldades para aprender determinado conteúdo, pode ser porque você ainda não descobriu qual é a sua melhor forma para aprender. Mas é sabido que todos nós podemos assumir o controle sobre a nossa própria aprendizagem. E isso tem a ver com a metacognição, que é o controle que as pessoas têm, o conhecimento que as pessoas têm sobre os seus próprios processos de aprendizagem. Falando um pouco de mim, que também sou estudante, eu gosto de estudar sozinho em um lugar silencioso. Quando estou lendo um livro, eu prefiro fazer algumas anotações e depois eu posso recorrer a elas se for necessário. Uma estratégia que eu tenho utilizado, que tem dado bastante certo, é a construção e elaboração de mapas conceituais, mapas mentais. Alguns deles, inclusive, eu divulguei lá no meu Instagram, você pode procurar por Aula do Guto. Falando especificamente sobre a matemática, como que eu estudo matemática? Não só para preparar as minhas aulas, mas também lá na universidade. Eu gosto de fazer resumos, anotar as principais fórmulas, os resultados, as demonstrações matemáticas. Claro, faço muitos exercícios, mas quando eu percebo que já fiz vários exercícios muito semelhantes a outros que resolvi anteriormente, eu paro e passo a fazer exercícios que vão me desafiar um pouco mais. Mas sempre foi assim? Claro que não. Durante muito tempo, eu não tinha uma estratégia pessoal para estudar. E eu acho que isso me prejudicou bastante. Quando eu percebi essa necessidade, eu fui procurar ajuda na internet, nos livros, e aí encontrei um monte de gente compartilhando as suas próprias metodologias, os seus próprios mecanismos para estudar e assim aprender melhor. Foi muito útil o que eu aprendi com essas pessoas, acho super válido, inclusive, compartilhar métodos eficazes de estudo e de aprendizagem. Inclusive, eu acabei fazendo um pouco disso aqui com vocês também.
Mas hoje eu tenho consciência do seguinte: eu posso ter uma infinidade de recursos ao meu redor, à minha disposição, mas só um pouco de autoconhecimento, ou seja, só exercendo a metacognição, eu serei capaz de selecionar quais ferramentas, quais recursos vão ser melhores para mim e tornarão o meu método de estudo, o meu método para aprender mais eficaz e mais produtivo. Hoje, tendo consciência de que eu posso aprender qualquer coisa desde que eu queira, eu percebo quanto a metacognição é importante e talvez até anterior ao próprio ato de aprender, pois é como se ela fosse uma série de recursos bem selecionados, talvez até mesmo um armamento que me torna mais preparado para enfrentar a busca e o grande desafio de construir o meu próprio conhecimento. E você, como você aprende?